Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, boa noite. Seja bem-vindo à nossa 8ª e última teleaula de matemática financeira. Boa noite, Rafael. Boa noite, professor Jonimar. Hoje, com a aula de revisão, que a gente vai tentar abordar a maior parte dos conteúdos já vistos até então, que vai servir como suporte para a avaliação que vai acontecer daqui a pouco. Sei que vocês vão sentir falta depois da disciplina, mas vamos que vamos. Muito bem. Lembrando também que temos a assistência da Júlia na tradução dos sinais. Então, o objetivo, sempre no início da aula, a gente troca essas ideias. O objetivo da aula hoje, então, é a revisão dos conteúdos que nós trabalhamos. Certo, Rafael? Exatamente. Então, a gente vai ver juro simples, juro composto, desconto, tanto o simples quanto o composto, um pouco de amortização, série de pagamento e finaliza com depreciação. Então, assim, a gente consegue ver quase todo o conteúdo que vai cair hoje na avaliação. Muito bem. Ok, então nós vamos iniciar a revisão, vai ser sempre focando o tema, ok? Abordando a ideia central do tema e aplicando um exemplo de cada conteúdo que nós trabalhamos. Vamos iniciar então por juros simples, ok? Lembrando, juros simples é aquele juro que é sempre calculado em cima do capital inicial, ok? Somente calculado sobre o capital inicial. Ele não acumula para gerar outros juros. Esse é o do composto. Muito bem. As fórmulas que nós utilizamos para calcular juros simples são essas duas que estão aqui no nosso slide. Então, para calcular no juros simples, eu utilizo, ok? O principal, meu valor principal, a minha taxa, que foi dada no problema, e o período que foi dado no problema. Juros eu calculo dessa forma. Coloco os 3 valores naquela ordem, naquela sequência. Principal, taxa, tempo e multiplico. Só lembrando que a taxa, eu não posso colocar lá a porcentagem, eu tenho que colocar o valor dividido por 100. 3%, eu vou colocar 0,03. E aí é só na calculadorinha lá multiplicar o resultado garantido. Ok? A segunda fórmula que a gente vai utilizar no juro é quando eu quero montante, ok? Esse FN aqui vai ser o meu montante, o valor que vamos dizer assim, juntado com o capital ao final do período da aplicação. E como é que é feito o cálculo? O principal, o P aqui, ele multiplica, abre parênteses, e lá dentro eu vou ter 1 mais a taxa vezes o período. E aqui eu tenho uma situação envolvendo essa primeira fórmula, ok? Qual é o juro simples que um capital de R$7.000, observe ali, rende quando aplicado durante 4 meses a uma taxa de 2,5 ao mês. Não preciso fazer conversão de taxa, porque ambas estão no mesmo período há um mês. A única coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que pegar 2,5 e dividir para 100. Ao dividir 2,5 para 100, isso vai me restar 0,025. Ok? E aí eu uso a fórmula que a gente acabou de falar. Ó. Juros vai ser o quê? Principal, 7.000. Ok? Principal, 7.000 vezes a taxa, 0,25, vezes 4. Multiplicou todos esses valores, você vai ter o resultado 700. Pronto, simples. Não tem erro, não tem segredo com a fórmula de juros simples, ok? Temos mais um exercício de juros simples, agora envolvendo aquela fórmula do montante. É quando eu quero saber o quanto que foi, quanto que juntou ao final do período. Nesse exercício que eu acabei de fazer, eu só calculei os juros, ok? Próximo exercício é diferente, ele quer saber o quanto que vai gerar ao final de toda a aplicação. Olha só, determine o montante, o valor final, ok? Obtido na aplicação de um capital de R$12.000, ok? A taxa de 1% ao mês pelo prazo de 270 dias.
Nesse exercício eu tenho duas coisas por fazer. A primeira é fazer essa conversão. Olha só, a taxa está em mês e o período está em dias. Em qualquer das operações que a gente trabalhou durante a nossa disciplina, eu vou precisar das duas estarem convergindo no mesmo período de tempo. Eu vou transformar, lógico, ali que fica mais fácil, 270 dias para meses. 270 dias, 270 dividido para 30 meses. 270 dividido para 30, vou trazer para cá. Olha só, eu vou ter 9 meses. A segunda eu vou pegar 1,5%, ok? E dividir por 100. Vou colocar aqui 1,5%, vou colocar por cento dividido para 100. Ao fazer isso, eu vou ter como resposta 0,115 ali. Aqui, observe as informações, está ali, é só substituir na fórmula do montante simples, cada qual no seu quadrado. Olha só, P é o 12.000, ok? O I, ok, é o 0,015 e o N é o 9. Cada qual no seu quadrado, cada operação primeiro. Você lembra que primeiro eu resolvo a multiplicação, depois somo com 1, que vai gerar esse valor aqui. E aí basta multiplicar 12.000, ok, por esse valor dentro do parênteses. E aí eu vou saber que no final eu vou ter um montante de 13.620 reais. Ok? 13.620 reais. Tranquilo. Então, juros simples não tem acumulação de capital em cada capitalização. E só tem acumulação no final do período todo que a gente tem essa forma do montante. Já juro composto, Rafael, vai ter um procedimento contrário ou um procedimento a mais, correto? Exatamente. Então, o juro composto, que é o famoso juro sobre juro, você já tem uma capitalização em cima do valor sempre atualizado. Então, os juros de um mês vai acumular sobre o capital para daí, a partir do próximo mês, calcular em cima desse valor. E assim sucessivamente. Então, o juro composto é o que é mais praticado, seja em sistema bancário, seja em financiamentos e empréstimos em compras parceladas em loja. Então, como é o mais utilizado, se não citar no problema, você já sabe que se trata de juro composto. Então, temos uma pequena fórmula, segue as mesmas variáveis, então tem o valor futuro, que é o montante, representado por Fn, o principal, que é o capital, 1 mais a taxa, representado por I, e o tempo em N períodos. Então, mesma fórmula, mesmas variáveis. Uma aplicação dos juros compostos, temos o seguinte: Rafael aplicou R$5.000. Então, se ele aplicou, estava disponível para ele R$5.000, portanto, vai ser o nosso principal. Então, identificando as variáveis. Principal, 5.000. Há uma taxa de 3% ao mês. Então, lembrando, ó, taxa, então já sei que vai ser o valor do meu I e eu só preciso converter dividindo para 100. Durante 5 meses. Então, a taxa mensal, período em meses, ok, não precisa fazer conversão. Que montante esse capital irá gerar? Então, se é um montante, o valor futuro vai ser representado por Fn. Então, substituindo na nossa formulazinha, eu tenho o principal 5.000, a taxa 0,03 e o tempo 5. Então, já sabe, fez a substituição, procedimento matemático. Primeiro que está dentro do parênteses, depois eu tenho a potência, então 1 mais 0,3 primeiro, depois potência 5. Resolvendo a potência, eu vou ter então o meu valor futuro, que vai ser o produto da multiplicação dos 5.000 pelo valor entre parênteses, dando um total de 5.796,37. Segue o mesmo raciocínio do juro simples, porém a capitalização é juro sobre juro, mudando apenas a fórmula de cálculo. Então, da mesma fórmula do juro simples, eu posso tanto calcular os juros, mas eu teria que achar primeiro o valor futuro para depois achar os juros. Ok, Rafael. Próximo conteúdo, professor. Aqui, utilizando a mesma fórmula do juro composto que o Rafael acabou de mostrar para vocês, nós podemos também calcular o valor presente e valor futuro. Observe que o Rafael trouxe um exercício que tinha o valor presente, que ele tinha disponível nesse exato momento, ok? E calculou um valor futuro. Só que eu posso pegar essa mesma operação, Rafael, e fazer o inverso. Eu posso pegar aquele valor futuro e voltar e achar um valor presente.
Exatamente. Okay? Isso a gente pode ver no próximo exemplo. Ok. A fórmula, só para estar desmembrada aqui, uma operação, é a mesma fórmula. São procedimentos matemáticos que a gente alterou na fórmula. E um exercício para mostrar isso é esse aqui, Rafael. Você necessita de 20 mil reais daqui a 5 meses. Logo, é lá na frente. É o seu valor futuro. Ok? FN representado na nossa fórmula. Daqui a 5 meses é o meu período, N. Calcule o valor que deverá ser aplicado hoje. Observe que aqui é o meu P. Calcule o valor que deverá ser aplicado hoje, considerando a taxa de juros de 2% ao mês. E aqui eu tenho o meu I. No regime de juro composto. A fórmula é essa que a gente vê aqui no nosso slide. Ok? É a mesma fórmula anterior, apenas um procedimento de multiplicação e divisão que a gente jogou na fórmula. O que a gente vai fazer? Colocar, vamos dizer assim, cada qual no seu quadrado. O FN, a gente acabou de ver aqui, ó, é 20 mil, olha só, 20 mil. 1 mais I a taxa, olha só a taxa aqui, 2%. Lembrando que eu vou dividir 2 para 100, ok? Isso vai resultar 0,02, está aqui dentro do parênteses. E elevado à potência 5. Eu vou somar dentro do parênteses, ok? Elevar à quinta potência. Esse resultado vai ser esse valor aqui, ok? 1 mais 0,2 elevado a 5 vai resultar nesse número. Basta dividir, então, 20 mil por esse valor, 1,104 e alguns números a mais, vai resultar em 18.114,62. 114,62. Ok? Então, se você tem uma aplicação dessa que rende 2% ao mês e tal, ali, considerando aquelas valores no exercício, se eu tenho 18.144 hoje, daqui a 2 anos ele vai render 20 mil. E se eu for inverso, se daqui a 2 anos eu preciso de 20 mil, quanto que eu tenho que aplicar hoje? 18.114. Ok? Próximo assunto nosso, Rafael, trabalhando taxas equivalentes. Ok? E há necessidade de trabalhar taxas equivalentes, por quê? Nas operações de juro composto, nós vamos trabalhar sempre com períodos, e às vezes esses períodos não vão estar na mesma linguagem, no mesmo período de tempo. Normalmente, se você vê um contrato, algo do tipo, assim, uma capitalização de 24% ao ano. Aí você pode fazer a imaginação que é 2% ao mês. Porém, é 24% ao ano, correto? E como é juros sobre juros, esse 2% todo mês, ao longo de um ano, vai render muito mais do que 24%. Ok? Porque tem juros sobre juros em cima da taxa. E aí eu preciso de ter, então, alguma fórmula para a gente fazer essas equivalências. Opa, esse 2% ao mês é a mesma coisa que 24% ao ano? Não, no juro composto isso não é. Então eu vou precisar de uma fórmula matemática para pegar 2% e comparar ela com uma anual. Uma mensal para comparar com uma anual. Ou o contrário, uma anual para comparar com uma mensal. Eu uso duas equações, ok? Essa primeira aqui, eu tenho uma anual, ok? Eu quero uma anual, ok? E tenho uma mensal. Normalmente a gente pega do maior para o menor. Essa daqui, eu tenho uma mensal e preciso achar uma anual. É do maior para o menor. Ok. E aqui a gente tem duas situações envolvendo essas fórmulas. Olha, qual é a taxa anual? Opa, ele quer saber ao ano, ok? Só que ele tem a mensal, olha só, ele tem ao mês. Ok? Eu preciso da anual, da taxa anual, mas só tenho a mensal. Vou substituir essa informação naquela fórmula que a gente acabou de ver, que é esta. Ok? Então, a fórmula anual vai ser o quê? A taxa anual vai ser o quê? A soma de 1 mais a taxa mensal elevada a 12, já que um ano tem 12 meses, menos 1. E aí é o mesmo procedimento dos exercícios que a gente está resolvendo até agora. Cada qual no seu lugarzinho. Observe que a taxa mensal IM é 2,5, que dividido por 100 vai 0,25. 12, um ano menos 1. É cálculos matemáticos, ok? Soma, eleva a 12, ele vai resultar esse valor. Menos 1 vai resultar nesse valor. Como você quer calcular
em porcentagem, basta multiplicar isso aqui por 100. Ao multiplicar isso aqui por 100, você vai ter que a taxa anual é igual a 34,48. Ok? Por cento. Olha só, uma taxa de 2,5% ao mês, em um ano vai resultar em 34,48. Se você multiplicasse 2,5 vezes 12, iria encontrar 30. Você ia achar que, opa, 2,5 é equivalente a 30. Mas você viu que a capitalização sobre capitalização todo mês resultou um pouco mais. Agora eu tenho o inverso, ok? Eu tenho uma taxa anual, ok? De 50% ao ano. Só que a gente precisa saber quanto que equivale ela em um mês. Ok? Quanto que equivale ela em um mês? Quando eu tenho da maior e quero pegar a menor, eu uso a fórmula da raiz. Ok? Quando eu tenho a maior para a menor, eu uso a fórmula da raiz quadrada. Ok? Só para lembrar um rapidão, não se preocupe em guardar essas fórmulas. Essas fórmulas todas estão na prova, né, Rafael? Tem uma folha anexo com todas as formas descritas, qual é a forma do juro simples, do juro composto. Então, é só você saber, se eu quero uma taxa maior para uma taxa menor, eu uso a fórmula da raiz. Se eu tenho uma taxa mensal e quero uma anual, eu uso aquela fórmula da potência. Muito bem, voltando aqui no exercício, então eu vou ter uma taxa mensal, se a anual é 50% ao ano. Cada informação no seu lugar na fórmula, IA é a taxa anual, ou seja, 50 dividido para 100, 0,5, soma, tira a raiz 12ª potência desse valor, olha só, vai resultar nesse número, menos 1, eu vou ter que a taxa mensal, fazendo essa operação direta aqui, esse número 1,03436, menos 1 vai ficar 0,3436, multiplica ele por 100, que vai dar 3,43 e uma sequência lá de números a mais, porcentagem. Ok? Então, uma anual de 50% ao ano, utilizando a nossa fórmula de conversão para mensal, resultou em uma de 3,43,6 e uma sequência a mais de números. Ok? A aula está corrida porque o tempo hoje é curto, então a gente precisa andar um pouquinho com o exercício. O nosso próximo conteúdo, Rafael, a gente vai ver agora, já vimos a capitalização, os juros, então desconto. Se eu for antecipar uma dívida, eu vou ter desconto. E da mesma forma dos juros, se eu tenho juros simples e juro composto, eu vou ter um desconto simples e um desconto composto. Então a gente vai ver primeiro o desconto simples, comercial, que é aquele por fora, que é calculado em cima do valor final. Então, como é um desconto simples, a capitalização vai ser uma capitalização simples. Então, lembrando, desconto incorpora os conceitos em relação às relações básicas de juros simples. O valor do desconto é obtido multiplicando, primeiro, pela taxa de desconto e, segundo, pelo tempo que você antecipou esse desconto. Se foi um mês, multiplicado por 1. Se foi 2 meses, multiplicado por 2 e assim sucessivamente. E o DF, esse daí vai ser o desconto final, aquele que ele vai ser concedido por antecipar uma dívida. Certo? Ele pode ser calculado simplesmente a partir do valor nominal, que é o valor descrito no teu documento de dívida, seja duplicata, promissória, etc. O D, que vai representar a nossa taxa de juros, e o N, que é a quantidade de meses de antecipação ou de períodos. Lembrando, se a taxa de desconto for anual, então esse período vai ter que ser anual. Vamos ver uma aplicação? Um título de R$8.000, ou seja, lá na tua promissória, na tua duplicata, vai estar descrito R$8.000. Por isso que a gente chama de nominal, que é aquilo que está descrito no documento. Vai ser descontado 2 meses, quer dizer, ele vai antecipar essa dívida em 2 meses, logo o desconto vai ter que ser em razão desses 2 meses. Com uma taxa de vencimento de 2,1% ao mês. Então, taxa mensal, período de antecipação mensal, não vou precisar converter. Determine o valor atual do resgate. Mas espera aí, se eu preciso determinar o valor atual do resgate, eu primeiro preciso achar qual o valor
que vai ser me concedido como desconto. Então, para eu achar o desconto, eu vou substituindo na minha expressão o N, o valor nominal R$ 8.000, taxa de desconto já dividido por 100, 0,21, vezes 2, que é os 2 meses de desconto. Vai resultar num total de desconto final R$ 336. Só que aí eu faço a pergunta, é isso que o problema está pedindo? Não. O problema está pedindo qual que é o valor atual, ou seja, quanto que eu vou pagar por essa duplicata, esse documento. Então, se ele estava descrito R$ 8.000 e eu obtive um desconto de 336, basta eu subtrair esse valor do valor final, que vai resultar no montante de R$ 7.664. Uma subtração simples. Então, o valor atual vai ser o valor final menos o desconto. Agora, da mesma forma do desconto simples, a gente pode calcular o desconto Composto. composto. Desconto composto, as nomenclaturas vão ser a mesma, ok? O N é o valor nominal, ok? O I é a taxa e o N é o N minúsculo, ele é o período, ok? E leva as mesmas considerações que a fórmula do juro composto. Assim como o desconto simples leva as mesmas considerações que a fórmula do juro simples, desconto simples igual juro simples. Desconto composto igual juro composto. Observe, pela forma já dá para ver isso. Aqui uma aplicação então do desconto composto, ok? Uma nota promissória no valor nominal de R$ 4.000, ok? Valor nominal, já vai anotando as informações. Resgatada 6 meses, olha o meu período, antes do vencimento, a uma taxa de 2% ao mês, ao meu I, ok? I. Qual será o valor líquido liberado nesta operação, sabendo que será utilizado o regime de desconto composto por fora? Muito bem. Só retornando ao slide anterior, na fórmula de desconto composto, e vocês vão ter lá na prova, são essas duas fórmulas. Essa aqui que a gente utiliza para determinar o valor líquido, ok? Valor líquido. E essa aqui para determinar o desconto. Se ele estivesse pedindo só o desconto, eu ia usar essa fórmula. Mas como ele está pedindo o valor líquido, eu vou usar essa primeira aqui. E foi o que a gente fez. Nominal, observe que o nominal é os R$ 4.000, o I é o 0,02 e o meu período foi antecipado 6 meses. Soma, primeiro eu vou resolver o parênteses, soma, olha só, somou, elevar a sexta potência vai resultar nesse número aqui, ok? Aí no final você vai ter apenas o trabalho de fazer a divisão de 4.000 por esse número, 1,126. Significa que seu valor líquido vai ser de R$ 3.551 e alguma merrequinha, 88 centavos. Muito bem. Essa é a fórmula do desconto simples. Observe que a fórmula, o cálculo é simples. Substitui cada informação no seu quadrado e vão conseguir chegar ao resultado. O próximo assunto que a gente trabalhou também foi séries de pagamento, ok? Séries de pagamento. Então eu poderia, vendo um produto, um preço de uma geladeira de 1.200, 1.400, dividir em 12 vezes, eu posso calcular então quanto que é o valor mensal através de algumas fórmulas matemáticas que a gente tem aqui no nosso slide. Ó. Essa daqui é quando eu quero calcular as prestações periódicas sabendo o valor do produto. Ou eu poderia calcular o valor do produto sabendo as prestações. A fórmula é a mesma. As fórmulas estão aqui no quadro, ok? Essas fórmulas já trabalhamos, vocês vão ter lá na apostila de vocês. Aqui eu tenho uma aplicação dessa fórmula. Ó. Em uma determinada loja eletrônica, uma TV Smart LED, 3D e tal, está custando R$ 2.499. Esse R$ 2.499 substituindo aqui nos nossos dados, é o P, é o valor principal, à vista, ok? Ou em 12 vezes, 12 é o meu período, meu N, a uma taxa de 1,45% ao mês, a minha taxa. Caso você opta por comprar essa TV parcelado,
qual é o valor de cada parcela. Ok? Para saber isso, eu vou jogar nessa fórmula. Substituir cada informação no seu respectivo lugar. Ok? Aqui as 1 mais i elevado a 12. Toda essa operação, vamos andar um pouco rápido. Você vai chegar no final, essa divisão aqui vai dar esse resultado que a gente já trouxe aqui do outro lado, observe. Ok? A divisão desse número por esse é aquele resultado que já está lá. Observe que o principal era 2.499, está aqui no lugar do P, ok? Todo aquele ANI resultou nesse número, e o R é o que eu quero saber, valor de cada prestação. Operação matemática de divisão aqui, eu vou ter que um R, ou seja, cada prestação vai custar R$ 228,39. Essa aqui é outra forma de séries de pagamento, porém, nessa fórmula eu calculo o valor futuro a partir de prestações, ok? Eu coloco todo mês no banco R$100, em 10 anos isso vai gerar quanto? Eu uso essa fórmula, ok? Ou eu quero daqui a 5 anos ter 50 mil na minha poupança, quanto que eu tenho que colocar todo dia hoje? Todo dia não, mas todo mês, ou quem sabe todo dia. Okay? Para fazer esse tipo de operação, quando eu preciso saber valor futuro a partir das prestações, eu uso essas duas equações que estão no quadro e também estão na prova de vocês. Uma aplicação dessa fórmula, eu tenho aqui um exercício. O investidor ele aplicou durante 5 anos R$200. Observe que R$200 são as prestações nessa fórmula futura, representada pela letra T. Há uma taxa de 1,2% ao mês. Se esse aplicador nunca retirar nenhum recurso, ao final de 5 anos, ok? Ele terá que montante em sua conta bancária? Só um cuidado. Taxa em mês, período em anos. Eu vou ter que transformar anos para meses. Fica mais fácil. 5 anos, equivalente a 60 meses. 5 vezes 12. Ok? Só esse cuidado. E aí substitui, olha só. 1 mais o i elevado a 60, ok? Operações matemáticas, vocês vão chegar nessa divisão. Ao fazer essa divisão, vocês vão encontrar esse número aqui, ó. 87, 1,3772, uma sequência a mais de números. Esse valor, ele representa o SIN, que é o cálculo que a gente fez. O 200, como a gente viu lá no início, todo mês ele colocava R$200, é as prestações que ele coloca no banco. Olha que simples no final. Basta multiplicar 200 vezes esse número. Significa que se ele durante 5 anos fizer essa aplicação mensal, ele vai ter um valor de R$ 17.427,45. E agora a amortização. Ok? A amortização vamos dizer, uma série de pagamento, ok? Eu vou estar amortizando uma dívida, ok? Então, todo mês eu vou pagando um pouquinho da dívida até finalizar a dívida. Para fazer esse pagamento de dívida, a gente leva em consideração duas fórmulas para calcular essa amortização. Uma de amortização constante e uma de pagamento constante, ok? São diferentes. Uma é a saque, a outra é a price. Vamos dar uma olhada primeiro na amortização pelo sistema SAC, ok? Sistema de amortização constante. É isso daqui. Um exemplo, ó. Uma empresa pede emprestado R$20.000, ok? O banco entrega no ato, sabendo que serão pagos juros de 10% ao ano e que o principal será pago em 4 parcelas anuais, ok? Construir uma planilha de amortização. Muito bem. No sistema de amortização constante, SAC, o nome diz amortização constante. Como é que eu calculo essa amortização constante? Eu divido o valor inicial pago pela quantidade de parcelas que eu vou pagar. Eu tenho essa equação aqui no slide, ó. A amortização, ok? Vai ser o saldo devedor inicial dividido pelo N, quantidade de parcelas. Logo, nesse exemplo nosso, se eu dividir 20 mil para 4, eu vou ter uma amortização em cada ano de 5 mil. Ok? Em cada ano é igual a 5 mil. Ok? Muito bem. Olha só, trazendo aqui para nossa planilha, eu vou ter
a amortização é constante. Então, essa coluna aqui, eu posso preencher ela 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. É dessa forma que eu vou amortizar a minha dívida, ok? E o pagamento final, que é esse daqui, ele é preenchido a amortização mais os juros. E o juro é sempre calculado em cima do ano anterior, ó. O juro lá é 10%. 10% de 20.000, 2.000. Logo, o pagamento vai ser 7, ok? Paguei os 7.000, vou ficar devendo o quê? Só 15, porque eu descontei 5.000. E aí, no segundo mês, quando eu for fazer o segundo pagamento, eu vou calcular 500 mais o juro. Quem é esse juro? É em cima do que eu estou devendo anteriormente, ok? 10% de 15.000. E aí eu somo 5.000 mais 1.500, parcela ali. Ao pagar o segundo mês, eu vou fazer o terceiro pagamento. A amortização não vai mudar, é sempre 5.000. Eu vou ter que saber calcular os juros, então. Os juros é calculado, então, do que eu estou devendo anteriormente. 10% de 10.000, R$1.000. 500 mais 1.000, ok? 500 mais 1.000, R$6.000. Fiz o terceiro pagamento. Quando eu for para o último pagamento, eu vou calcular o quê? Os juros em cima do saldo devedor. Os 500, porque eu só estou devendo 5.000. Calculei, deu 500, somo mais os 5.000, fiz o pagamento. Observe que eu não devo mais nada, ok? Então, você tem uma amortização constante, correto? Mensal ali, e aí você vai fazendo esse abatimento. Já Não, antes de passar, eu tenho mais duas situações aqui. Às vezes eu tenho um financiamento de longo prazo, igual o financiamento de casa, 300 meses, 240 meses. Eu quero fazer um cálculo, qual é o valor da parcela, ou qual é o valor da parcela de número 100, ou quanto eu devo depois de já ter pago 150 parcelas. Eu posso fazer esses cálculos utilizando essas equações matemáticas que nós temos aqui, ó. Essa daqui é para calcular o valor de uma determinada parcela, ok? Calcular o valor de uma determinada parcela. No nosso exemplo, eu vou ter, ó, um financiamento de um imóvel foi contratado, o sistema SAC, sabendo que a dívida total é de 150.000, ok? Saldo devedor, e que foi parcelado em 240 vezes o meu período N, a uma taxa de 1%, é o I, ok? Ele quer saber o valor da parcela de número 50. Qual o valor da parcela de número 50? Para fazer isso, eu vou usar essa equação matemática que está na avaliação de vocês. O A é a amortização. Para quem esqueceu, a amortização é aquele... Eu pego 150 e divido para 240 nessa situação. Ok? Por isso que vai gerar 625. Ok? Saldo devedor. Saldo devedor inicial lá, ó. 140.000. Ok? Rafael, eu fiz um cálculo errado. É 150.000 aqui. Ok? 150.000. Número de parcela. A parcela que eu quero calcular é a parcela de número 50. Ok? E o A novamente aqui é a amortização. 150.000 dividido para 240 meses. E o I é a taxa aqui no final. O que vocês vão ter aqui? Operações matemáticas, correto? Que vocês vão fazer cálculos matemáticos aqui. Primeiro eu vou resolver essa operação aqui dentro do parênteses. Depois eu multiplico pela taxa, subtrai, operações matemáticas, e no final vocês vão descobrir que a parcela de número 50, ela vale R$ 1.718, ok? Operações matemáticas na fórmula. O A, só para reforçar, é a amortização, esse SD0 é o saldo devedor inicial, ok? O N é a parcela que você está calculando, o A novamente é a amortização e o I é a taxa. Aqui eu tenho uma situação, é o seguinte, aqui eu quero calcular qual é o saldo devedor depois de ter pago, sei lá, 20 parcelas, depois de já ter pago 120 parcelas, ok? Podemos fazer esse cálculo utilizando essa equação aqui, ó, mais simples ainda do que a da parcela. Saldo devedor da parcela tal, ok? Vai ser o quê? O saldo devedor inicial menos a quantidade de parcelas pagas vezes a amortização. É bem simples essa equação. Então vamos lá, ó. Um financiamento de imóvel foi contratado pelo sistema SAC. Sabendo que o total da dívida é de 150.000,
e que foi parcelado em 240 vezes, a uma taxa de 1% ao mês, calcule o saldo devedor após ter pago 100 parcelas, ok? Depois de já ter pago 100 parcelas, quanto que eu ainda devo desse sistema aqui, ok? Desse financiamento. Então eu vou lá, saldo devedor inicial, 150 mil, saldo devedor inicial aqui, ó, 150 mil, ok? Cada informação no seu lugar. O N, ora, eu quero calcular o valor pago após 100 parcelas, então esse N é 100. E o 625 é a divisão da dívida inicial, 150 mil, pela quantidade de parcelas, 240. E aí o que eu vou ter primeiro? Resolver esse parênteses, que está aqui resolvido, operação depois simples de subtração, e aí eu vou ter que o saldo devedor, depois de já ter pago 100 parcelas, ainda será de R$ 87.500. Ainda será de R$ 87.500, ok? E aqui a gente tem agora o sistema de amortização, tabela Price, ok? A Price, o que é constante é o pagamento final, ok? É o pagamento final. Muito bem, para fazer essa equação eu uso essas equações aqui, ó. Para saber o valor desse pagamento final, eu uso essas equações que estão na prova de vocês, não se preocupe, ok? E aí eu vou ter uma situação envolvendo a tabela Price, ok? Uma empresa pede emprestado R$10.000, ok? Que o banco entrega no ato, ok? Sabendo que serão pagos anualmente, ok? 10%, e que o principal será amortizado em 4 parcelas. Construa a planilha. Para construir a planilha, eu tenho que descobrir, então, o valor da parcela final. É o que eu vou fazer primeiramente pelo sistema Price. Ok? E aqui, essas equações, eu só substituo as informações. 1 mais a taxa, que é 10%. O N, que é 4. E aqui embaixo de novo. Cada qual no seu quadrado. Operações matemáticas, eu vou ter esse valor aqui, 3,16986. Trago para a fórmula lá de cá, eu vou ter o principal, 10.000 dividido por esse número. Daqui eu sei que cada parcela, cada pagamento vai ser de R$ 3.154,71. E aí, eu vou preencher primeiro essa coluna do pagamento, ok? Todos os anos, no caso, eu vou pagar R$ 3.154. E aí, os demais, como é que eu faço? Eu calculo juros em cima do que eu devo, ok? Ao calcular os juros, eu vou ver que eu tenho 1.000. Só que aqui é o seguinte, para saber quanto que é amortizado, eu faço o contrário. Eu vou pegar esse, ok? Menos os juros. Aí, 3.154 menos 1.000 vai resultar em 2.741. Esse menos esse. E aí eu vou ter esse resultado aqui. E aí eu vou fazer isso mês a mês, ok? Calculo o juro em cima do devedor. E aí vou preenchendo a minha planilha até o final. No nosso exercício, eu acho que a gente colocou um exercício só para vocês calcular o valor da parcela, bem tranquilo, não tem muito preenchimento de planilhas, ok? Por último, e não menos importante, lógico, depreciação, ok? Depreciação, então, ocorre de diversas situações, a gente já trabalhou isso, ação do tempo, ação do produto ficar desatualizado. Então, eu tenho a depreciação de alguns bens, ok? Alguns bens são depreciados, tem outros que não são. Terreno, por exemplo, ele ganha valor ao longo do tempo, correto? E para fazer a depreciação, durante a aula, a gente estudou alguns exercícios, algumas formas matemáticas, mas a gente vai cobrar as nossas avaliações finais somente a depreciação linear, ok? Aquela depreciação que todo mês será o mesmo valor, ela é constante. A depreciação linear, ela é calculada utilizando essa equação aqui, ó. Depreciação linear é o custo do bem, do imóvel, da máquina, do computador, do carro, custo menos valor residual. Valor residual é aquilo que você ainda espera que esse bem tenha valor ao final da sua vida útil, ok? E aí eu faço a subtração do custo menos valor residual dividido pela vida útil, ok? Simples. Eu tenho aqui uma situação, Rafael,
que envolve essa depreciação linear. Um equipamento adquirido pela empresa tal, pelo valor de R$60 mil, sabendo que a vida útil estimada desse imóvel, desse equipamento é de 9 anos, e que após esse período, seu valor residual, ou seja, depois de usar a máquina durante 9 anos, a empresa ainda espera que essa máquina valha pelo menos R$6 mil, o valor residual dela. Determine, então, qual é a depreciação anual do equipamento, ok? Cada ano ela perdia quantos reais de valor durante esse período? Cada ano ela perdia quantos reais de valor? Esse é o cálculo que nós vamos fazer agora. A fórmula ali, ó, custo menos valor residual dividido por N. Simples. Custou 60 mil, está aqui. Espera-se que daqui a 9 anos ainda valha 6 mil reais e a vida útil é 9. 60 menos 6 mil, 54. 54 dividido para 9, eu vou ter aqui, cada ano que passa, essa máquina perde 6 mil reais de valor. Ok? Tivesse perguntado, por exemplo, uma dica, hein? Tivesse perguntado, por exemplo, quanto que vale essa máquina, então, depois de 2 anos de uso? Né? Então, se ele... Vamos só fazer essa daí rapidinho. Se ele perde 6 mil por ano, em 2 anos ele vai perder 12 mil reais. Se ele custava 60 e perdeu 12 mil reais, automaticamente vai sobrar 48 mil reais. Então, simplesmente, já para cada ano, só ir subtraindo 6 mil reais. Então, vale a dica para a prova. Uma dica, uma boa dica aí, ok? Então, aqui a gente vai finalizando o nosso curso. É só colocar aqui um slide final. A gente vai finalizando o nosso curso, ok? Agradecer vocês, a paciência de vocês, e a gente espera ter contribuído um pouco mais para a vida profissional de cada um de vocês, né? E que vocês tenham êxitos aí nas avaliações, não só na nossa disciplina, como do curso e na vida profissional de vocês. Algum recado mais, Rafael, para os nossos alunos? Não, apenas só reforçando o que o professor Jonimar já passou para vocês. Então, a matemática financeira vai ser tão útil na vida profissional quanto pessoal. Então, esperamos que tenhamos contribuído para esse aprendizado e agradecemos a companhia ao longo dessas 8 semanas. Ok. Fica triste porque a gente vai terminando as nossas aulas, né? Mas fazer o quê? A vida que segue, vem outros professores para trabalhar com vocês e a gente está aí disponível se precisar de ajuda dentro da nossa instituição para contribuir da melhor forma possível, ok? Então, boa atividade avaliativa, boa noite, bom curso e até mais.